E o que é anarcocapitalismo? Então, explica pra gente. Então, o anarcocapitalismo seria um modelo de sociedade independente do Estado, onde a gente resolveria todas as nossas questões de forma privada e voluntária. Então, não teria uma instituição central que obrigasse as pessoas a fazer o que os políticos querem, ou que determinados grupos de influência, que a gente sabe que existem hoje em dia, como os bilionários, etc., querem que as pessoas façam. Então, tipo, o anarcocapitalismo seria uma fuga desse sistema estatal. Também não precisa pagar imposto, tarifa de importação, diversas outras vantagens. Tá, mas assim, qual que é... Ó, vamos dizer assim, eu sou anarcocapitalista. O que eu faço? Tipo assim, qual que é o meu papel de atuação na sociedade por ser anarcocapitalista? Eu simplesmente vou ter que brigar por esse ideal que provavelmente, tipo assim, é muito difícil de acontecer? Qual que é a ideia? Assim, eu sou um anarcocapitalista e eu não sou tanto um ativista nisso. Então, você ser um anarcocapitalista é você ser uma pessoa... ideias. Não, é você ser uma pessoa que reconhece que a agressão a uma pessoa inocente é algo errado. Essa seria a premissa central. Então, por exemplo, o ato do Estado cobrar impostos, na nossa visão, é a mesma coisa do que um assaltante roubar uma pessoa na rua, porque você está tomando esse dinheiro à força, e a gente acredita que o uso da força contra uma pessoa inocente é algo errado, independente se você chama a pessoa que roubou de Estado ou de ladrão, porque o ato é o mesmo. Faz sentido. Isso. E uma coisa também, Caio, que o anarcocapitalista faz, que eu acredito que quando ele percebe isso, ele começa a ver que o problema não é a esquerda ou a direita, o problema é o Estado em si. E o Estado, ele sempre, por mais que ele tenha partes às vezes que vai para a direita, ele sempre tende para a esquerda. Por quê? O que a esquerda quer? Mais Estado. E o Estado, igual os Estados Unidos, por exemplo, no começo ele era minarquista pra caralho. Era assim, velho. Tá ligado? Hoje o Estado americano já é gigante, tá ligado? Ainda, tipo assim, é bem menor que o do Brasil. Tá ligado? O Estado americano interfere muito menos na sua vida do que o Estado brasileiro interfere na vida do brasileiro. E pior ainda que o Brasil, por exemplo, Venezuela, pior que Venezuela, Cuba. Pior que Cuba, talvez ao mesmo nível de Cuba, China. Só que China, os caras são mais espertos, digamos assim. Mas o Estado sempre tende a crescer. Você nunca vê o Estado querendo diminuir. Por quê? Porque pensa só, todo funcionário público depende do Estado. Né? Ou seja, médicos que trabalham no SUS, funcionário público em geral. Então, essas pessoas, naturalmente, por sobrevivência, elas querem o quê? Mais Estado. Então, os políticos também querem o quê? Mais Estado. Porque quanto mais Estado eles tiver, mais imposto eles vão arrecadar. Só que aí existe aquele ponto, igual o Iago falou num outro exemplo, que é um ponto de inflexão. Existe um ponto em que o parasita, né, o sanguessuga, ou seja, até na vida real mesmo, qualquer parasita que tem no nosso corpo, se ele tiver em excesso demais, ele te mata. Entendeu? Então existe um ponto de equilíbrio ali em que o Estado faz o máximo para te roubar sem a população se revoltar. Tá ligado? E a gente no Brasil tá nesse clima aí, que tipo assim, a gente tá no limite. E se passar um pouquinho mais de imposto, não tem como, tá ligado? Fica inviável. Então o Estado fica ali, naquele limite, aumenta imposto, aí o povo revolta demais, volta um pouquinho. Mas aqui, no final, os caras só querem roubar e ficar rico. E foda-se a gente, entendeu? Mas então, só continuar, porque você perguntou o que o anarcocapitalista faz então. Primeiro, ele consegue, às vezes, trocar ideia com as pessoas próximas e mostrar que, na verdade, o verdadeiro inimigo não é a esquerda ou a direita, o inimigo é o Estado. E quando você começa a perceber isso, você começa a perceber que só negar é legítima defesa. Tá ligado? Então, quanto mais coisas você puder fazer para desviar do Estado, na verdade, você não está cometendo crime, você está se defendendo. Por quê? O Estado só te suga, ele não te dá... Vamos supor, a mesma coisa é eu pagar 10 mil reais de imposto por ano e recebo 1.000 em troca. Ou seja, esses 9 mil que está faltando é simplesmente para pagar salário e roubalheira, entendeu? É que assim, a parada do imposto, questão de lei, né? E aí a gente fica num bagulho assim, pô, beleza, é uma coisa que você acredita, mas é uma coisa que você estaria indo contra a lei. Mas então, você pensa as leis imorais que já existiram ao longo da nossa história. Você concordar com uma lei imoral é uma deficiência moral sua, entendeu? Certo. Tipo, não querendo acusar ninguém nada, só para dar um exemplo mesmo. Tipo, o Estado quer que os negros não possam frequentar os transportes públicos. Isso já foi uma lei em alguns países. E você poderia ser contrário a essa lei. Existem leis em países que ainda permitem muita coisa absurda, né? Aqui no Brasil, né? Tipo, ninguém concorda com a legislação brasileira.
E o anarcocapitalismo, ele parte do princípio de uma única lei, que seria a propriedade privada, que você pode fazer o que quiser com o seu corpo, desde que você não agrida o próximo. Mas então, vamos pensar aqui, 50% do Brasil virou anarcocapitalista. Todo mundo resolveu parar de pagar imposto. Uhum. O que acontece? Caos total, mano, no começo, porque aqui a gente não tem maturidade moral para fazer qualquer coisa nesse país. Então a gente precisa de um enriquecimento da cultura para que isso aconteça. Então, por exemplo, eu acho que 50%... É muito. É pra caralho. É muita gente, cara. É que depende. É que, por exemplo, podem ser anarcocapitalistas imorais, podem ser anarcocapitalistas morais. Não é só porque o cara é ANCAP que eu sou obrigado a respeitar tudo que ele fala, entendeu? Então a gente parte de diversas outras premissas culturais para estabelecer uma sociedade que dê certo. Tá, entendeu? Deixa eu fazer só uma pergunta então. Beleza. Entendi a ideia do anarcapitalismo. Agora, quais que são os pontos negativos do anarcapitalismo? Essa pergunta seria mais ou menos assim. Se a gente eliminasse o Estado, né, e fizesse da maneira com que vocês pensam, ou talvez não eliminasse, mas, né, diminuísse, quais seriam as implicâncias negativas disso? O que o Estado oferece de bom que tirar ele seria ruim? Existe alguma coisa na visão de vocês? Cara, na minha visão, não existe absolutamente nada que o Estado faça melhor que o livre mercado. Assim, como se fosse assim, cara, tudo... existe uma frase que o pessoal usa muito no anarcocapitalismo que é assim: as coisas dão certo não é por causa do Estado, é apesar do Estado, tá ligado? Sim. A humanidade consegue, tipo assim, todas as ideias brilhantes que a humanidade já teve, mano, são ideias de seres humanos comuns e, sabe... Se pegar todos os caras fodas que já existiram, todas as invenções... Eu tô fazendo as perguntas mesmo pra ver, tipo pra realmente deixar vocês falar e entender a ideia a 100%. Então, assim, na visão de vocês, o anarcocapitalismo não teria nenhum ponto negativo. Não, assim. tipo assim, a gente não acha que o mundo seria perfeito, tá ligado? Não teria mais crimes, ninguém mais roubaria. Não é isso. É porque as pessoas não entendem que o mundo já é uma bosta. Tá ligado? Então eu não sou obrigado a dar a solução pra todos os problemas do mundo. Eu só sei que o mundo é uma bosta e que o Estado é mais uma bosta. Então se você elimina uma bosta, você elimina uma grande parte do problema. Entendeu? Mas, cara, como é que se elimina o Estado, então? Boa pergunta. Então, como que você elimina o Estado? Tem diversas formas, cara. Tipo, eu não sei te dizer passo a passo, porque é uma coisa extremamente complexa. Mas você precisa ir cada vez menos dependendo dele para realizar as suas ações e serviços do cotidiano. Então, por exemplo, o Bitcoin, que é um tema que a gente vai falar até depois, eu acho, se vocês quiserem. Sim, com certeza. Ele é uma forma de moeda descentralizada que não precisa de um intermediário como o Estado ou os bancos. Então a gente não precisa pagar inflação, a gente não precisa pagar taxas para os bancos, a gente consegue resolver a questão monetária dentro de uma sociedade. O problema monetário, que é precisar de dinheiro, a gente resolve isso de forma privada. Então a gente não precisa do Estado aqui. Daí a gente cria, tipo, por exemplo, esse podcast. A gente não precisa do Estado para isso que a gente está fazendo. Então a gente tem que ir cada vez eliminando a necessidade dele nas áreas que ele está monopolizando. Por então, exemplo, só um exemplo aqui, por exemplo, Caio. Mas, por exemplo... Rapidão, você vai entender aqui, ó. Rapidão, você vai entender uma coisa que, por exemplo, pra gente fazer um programa de vídeo desse antigamente, você precisa de estar numa televisão. E a televisão, você tem que ter. A emissora tem que ter concessão do Estado. Então, por mais que emissoras de televisão sejam empresas privadas, elas não são 100% privadas, porque elas estão à mercê do Estado para existir. Então, se, por exemplo, o Bolsonaro, sei lá, falar que. É claro que não é tão simples assim, né? Mas, sei lá, o Congresso e tudo mais falar que a Rede TV tá errada, ela não pode existir mais, ela não vai existir, ponto, acabou. Tá ligado? Tá, e o sistema de saúde? Como é que fica o sistema de saúde? Ó, deixa eu só falar sobre o que você perguntou antes, que me veio uma ideia. Tipo, como acabar com o Estado? Eu acho que só existe uma forma, que é a disseminação de informação. E a partir da informação, pessoas vão criando tecnologias, vão criando sistemas, vão criando outras coisas que resolvem os outros problemas. Então é informação. Por exemplo, não tem uma puta dificuldade no Brasil de privatizar a parada dos Correios e tudo mais? Porque não tem informação. Então, não é tão simples. Eu não posso chegar a criar uma empresa foda, tipo, que nem aqui tem aqui nos Estados Unidos 50 empresas de entrega, e fazer uma melhor que os Correios e agora eu monopolizar a parada. Não é tão simples assim, né? Não. Tipo, se eu soubesse certinho como acaba com o Estado, eu faria isso, né? Mas e o sistema de saúde? Como é que fica o sistema de saúde sem Estado? Porque aqui nos Estados Unidos
é uma merda, né? Então, mas ele não é sem Estado. Eu até tenho um post no Instagram explicando o que são os fatores que tornam o sistema de saúde americano caro. Tem toda uma questão... Ele não é 100% sem Estado, mas ele, sei lá... É porque o Obama, né, entrou com então, planos aí. Antes do Obama já tinha um sistema que encarecia, e daí quando o Obama Medicare fez... e Medicaid. Ele inflacionou o preço dos planos de saúde. Então tudo começou a ficar muito caro. É uma coisa mais ou menos assim. E tipo, no Brasil, por exemplo, um sistema de saúde privado, no anarcapitalismo, ou sei lá, numa economia mais livre que seja, a gente não tem tarifas de importação para trazer equipamentos médicos novos e mais baratos aqui para o Brasil, que é uma coisa que a gente tem hoje, então já fica mais barato nessa questão. A gente consegue formar médicos de uma forma menos burocrática, então já fica mais barato nessa questão. As pessoas ganham mais porque elas precisam pagar menos impostos, então elas não dependem que o Estado pegue o dinheiro delas e gaste no SUS, porque é isso que ele faz, tipo, ele não está produzindo dinheiro e investindo no SUS. Não, ele está pegando das pessoas e investindo lá. E ele investe de uma forma que causa mais perda de capital do que se isso acontecesse de forma eficiente dentro de uma iniciativa privada. Então você pode ver que a maioria das empresas hoje em dia, privadas, funcionam de forma muito mais barata e eficiente do que as estatais. Só que a gente não consegue ver as áreas em que o Estado monopoliza, porque justamente ele não deixa a gente ver acontecer, entendeu? Brain Gas by Caio Botura.